Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal para compartilhar informações e algumas reflexões referentes a uma pesquisa que tive conhecimento nos últimos dias, que traz um panorama sobre a realidade brasileira no que diz a questão da preponderância e da relevância que tem a questão da religião na sociedade, tá? Esta pesquisa ela foi realizada pelo Pew Research Center, né? Fica nos Estados Unidos, e foi um estudo realizado em 35 países, né, em todos os continentes, com o objetivo de comparar os níveis de nacionalismo religioso a partir de algumas perguntas. Tá? E aí o Brasil foi incluído nessa pesquisa e os resultados saíram agora, no final de janeiro, e eu estava lendo agora o resultado. Depois eu vou deixar, como sempre, né, na descrição do vídeo, um link para vocês terem acesso ao site da pesquisa e também poderem fazer a sua própria leitura e ver os dados que foram divulgados. Tá? Então, assim, foge um pouco daquela lógica aqui do canal de falar sobre questões mais específicas do ateísmo, mas é interessante para a gente entender um pouco o panorama da realidade atual do Brasil e como, né, as pessoas ateias, agnósticas e sem religião se inserem, interagem e contribuem, né, nesse cenário e de que modo elas podem agir, enfim, tá? Então vamos lá aos resultados dessa pesquisa e algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar. Antes de mais nada, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo, né? Sou professor de História e faço pesquisas relacionadas à história do ateísmo. Então, vocês estão chegando agora pela primeira vez, né? Já deixo aqui o convite para curtir, compartilhar, deixar seus comentários sobre o vídeo, né? Que isso é importante para potencializar o trabalho aqui no canal. Bom, vamos lá então. Qual foi o objetivo dessa pesquisa? Eu estou abrindo aqui o meu notebook está aqui na minha frente, então estou abrindo aqui os dados da pesquisa. É comparar os níveis de nacionalismo religioso ao redor do mundo. Então, ou seja, a pesquisa ela foi feita para saber o percentual de nacionalismo religioso em diversos países ao redor do mundo. E o que se quer dizer com nacionalismo religioso? Então, os responsáveis pela pesquisa elaboraram uma definição que eles dizem o seguinte: para este relatório definimos nacionalistas religiosos como pessoas que se identificam com a religião historicamente predominante e assumem uma posição fortemente religiosa em relação a algumas questões. Então, ou seja, nacionalistas religiosos são pessoas que se identificam com a religião que é hegemônica em um determinado país, historicamente falando. Então, no Brasil, a religião hegemônica que prepondera historicamente é o cristianismo. Então, o nacionalista religioso no Brasil, ele vai ter essa identificação muito forte com a questão do cristianismo. Tá? E aí há um desdobramento, né, digamos, na caracterização das pessoas que então tem essa posição nacionalista religiosa a partir de quatro perguntas que a pesquisa fez. Quão é importante pertencer à religião historicamente predominante para realmente fazer parte da sua identidade nacional? Ou seja, nacionalistas religiosos são pessoas que tendem a entender que, por exemplo, para ser brasileiro, brasileira é necessariamente importante também ser cristão e cristão. Quão importante é para você que seu líder compartilhe suas crenças religiosas, né? Nacionalistas religiosos tendem a defender a ideia de que o líder religioso, o governante, ele deve comungar das mesmas crenças que este nacionalista tenha.
tá? que haja politicamente de acordo com essas crenças religiosas. Quanta influência você acha que o texto sagrado da religião historicamente predominante deve ter sobre as leis do seu país? Então, ou seja, para nacionalistas religiosos, né, os dados vão mostrar aqui, há um entendimento de que o texto sagrado, né, vamos colocar aqui, no caso do cristianismo é a Bíblia, então para nacionalistas religiosos é importante que a Bíblia tenha uma influência sobre as leis. Tá? Então esse é o panorama. Tá? Então assim, foram 35 países ao redor do mundo. No Brasil, agora vamos começar a ver a questão dos resultados. 13% da população foi identificada como nacionalista religiosa. Parece pouco, só que se a gente olhar para o conjunto dos 35 países, o Brasil está nos tops, entre os primeiros. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Quênia, em primeiro lugar, 32% da população se identifica como nacionalista religiosa. Em segundo lugar, Filipinas, 21% da população. O terceiro lugar é dividido entre dois países, Gana e Peru, aqui na América do Sul, com 17%. Tá? Em quarto lugar, a África do Sul, com 16%. E dividindo o quinto lugar, Nigéria e Brasil, com 13%. Então, se percebe aqui que o Brasil possui, né, entre esses 35 países pesquisados, um elevado número, né, de pessoas que se identificam como nacionalistas religiosas. Tá? A pesquisa ela também fez um comparativo, né, porque aqui a pesquisa foi realizada em países de alta renda, né, a gente chamaria os países ricos, e os países de média renda, onde o Brasil se inclui. E aqui há algumas observações feitas pela pesquisa que diz o seguinte: pessoas em países de renda média, que seria o caso do Brasil, são mais propensas do que pessoas em países mais ricos a dizer que a religião faz mais bem do que mal à sociedade, a religião incentiva a tolerância em vez da intolerância e a religião não incentiva o pensamento supersticioso. Tá? Pessoas que vivem em países de renda média são mais propensas do que pessoas em países de renda alta a ter uma afiliação religiosa, né? Ter um pertencimento religioso, né? Ter uma vida religiosa, a rezar regularmente e a dizer que a religião é importante para as suas vidas. Tá? Então, o que acontece? Né? Qual é o perfil dessas pessoas que se definem como nacionalistas religiosas? Né? Apesar que é um dado que eu gostaria também de frisar, apesar da pesquisa colocar, né, mostrar que nos países de renda média, né, então são os países mais pobres, né, ou que, enfim, tem uma renda mediana aí, o nacionalismo religioso ele é mais forte do que nos países ricos. O relatório faz questão de frisar que, comparando os países de renda alta entre si, os Estados Unidos é o país onde o nacionalismo religioso é mais elevado. Então, se nos Estados Unidos o nacionalismo religioso não tem percentuais tão significativos como nos países de renda média, quando se compara os Estados Unidos com os outros países de renda alta, os Estados Unidos se sobressai com uma maior força do nacionalismo religioso. Tá? Então aqui, a partir dos dados da pesquisa, se traçou aqui um certo perfil sobre quem são essas pessoas que se definem como nacionalistas religiosos. Aí claro, tá pegando aqui os 35 países, não está falando especificamente do Brasil, mas a gente já pode ter aqui uma ideia. Tá? Então vai dizer o seguinte, em muitos países, pessoas que rezam diariamente são mais propensas do que aquelas que rezam com menos frequência a serem nacionalistas religiosos.
Então, ter uma vida religiosa mais ativa. Pessoas mais velhas, em alguns países, são um pouco mais propensas do que pessoas mais jovens a serem nacionalistas religiosos. Questão etária. Em muitos países, pessoas com níveis mais baixos de educação também são um pouco mais propensas a serem nacionalistas religiosas do que aquelas com níveis mais altos de educação. Além disso, pessoas que se colocam na direita ideológica têm mais probabilidade de serem nacionalistas religiosas do que aquelas que estão no centro ou na esquerda em muitos países, né? Então vejam, nós temos aqui então uma espécie de um perfil traçado desses nacionalistas religiosos, né? Ou seja, pessoas que têm uma vida religiosa mais ativa, pessoas, né, que têm uma faixa etária mais elevada, que têm menor níveis de educação formal e que politicamente estão mais alinhados a um espectro à direita. Tá? Como um desdobramento disso, a pesquisa, né, do Pew Research perguntou então quão importante então esses são os perfis dos nacionalistas religiosos e o percentual que tem no Brasil. Aí vem a questão da pergunta sobre essa relação entre religião e identidade nacional. Tá? Então, colocou assim, a pesquisa trouxe que grandes parcelas em países de renda média, aí se inclui o Brasil, dizem que ser membro da religião historicamente predominante em seu país é muito importante para realmente compartilhar a identidade nacional. E aí, então, o que nós vamos ter a partir daí? Então, aquela questão clássica, questão clássica, quem estuda a questão sobre nacionalismo, né? Teve uma época na faculdade que eu estudava muito sobre isso. O que acontece? Então, pensando no caso do Brasil, no referente aos nacionalistas religiosos, então, para essa pessoa se sentir brasileiro, brasileira, ela entende que é necessário ser adepto, né, comungar da religião historicamente predominante no país, que é o cristianismo. Tá? Então vejam, importância da religião como parte da identidade nacional. Então a pesquisa colocou ali 4 opções. Não é importante, a religião não é importante para se sentir para a questão da identidade nacional, né, como um componente da identidade nacional. Não é importante, não é muito importante, um pouco importante e muito importante. Então, no caso do Brasil, 13% respondeu que a religião não é importante. 13% respondeu que a religião não é muito importante para a questão de se sentir brasileiro ou brasileira. 24% da população disse que é um pouco importante e 47% da população brasileira disse que é muito importante para se sentir brasileiro, brasileira, estar associado à religião historicamente predominante no país, que é o cristianismo. Então, ou seja, a ideia de que ser brasileiro e ser brasileira está ainda muito associado à questão da religião que foi a referência na história do país. Isso até me surpreendeu porque realmente a construção do Brasil, a ideia de Brasil por parte das elites intelectuais e políticas desde o século XIX, né, quando o Brasil se torna independente, ela foi nessa direção de pensar uma identidade nacional atrelada também à questão da religião, que durante muito tempo a referência central aqui era o catolicismo. Então, aí no final do século XX, agora entrando no século XXI, né, o catolicismo ele perde força, né, e vem aí as questões de vertentes cristãs de matriz evangélica, mas o cristianismo ainda continua como um elemento central.
Mas aquela ideia de que para se sentir brasileiro, brasileira, tem que também pertencer ao cristianismo, né, comungar da fé cristã, eu tinha um certo entendimento que isso estava enfraquecendo. Mas o que a pesquisa mostra é que quase metade da população brasileira ainda considera importante. Claro que nós temos aí nos últimos tempos, né, nos últimos anos, no cenário político e social, a ascensão da extrema-direita que traz essa questão muito forte. Então isso também pode ter reflexos nesse percentual de 47%. É muito grande e, mais uma vez, o Brasil aqui está na lista top ali, né, dos que defendem isso. Em primeiro lugar está Filipinas, onde 73% da população acha importante, né, identidade nacional com religião. Primeiro lugar, Filipinas. Segundo lugar, o Quênia, com 67%. O terceiro lugar, a África do Sul, com 56%. Em quarto lugar, o Peru, com 50%. Em quinto lugar, a Nigéria, 49%. E em sexto lugar, o Brasil, com 47%. Aqui estamos falando sobre os países onde a referência de religião predominante é o cristianismo, né? Porque a pesquisa também, né, falou sobre países onde a religião predominante é o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, né? Em Israel foi feita a pesquisa, e o islamismo e o shintoísmo no Japão. Tá? Bom, o outro dado que eu queria trazer da pesquisa aqui, para a gente já ir para o encerramento, tá, do vídeo, eu não estou trazendo todos os dados da pesquisa, tá? Só para frisar. Vocês podem depois ver, entrar no link aí que está na descrição do vídeo e ver o restante. Os textos religiosos devem influenciar as leis nacionais? Então, o que se constatou, né, o que a pesquisa constatou na maioria dos países de renda média, e aí entra o Brasil. A maioria diz que o texto da religião historicamente predominante, no nosso caso é o cristianismo, deve ter grande ou razoável influência nas leis de seu país. As pessoas são mais propensas, nesses países, a dizer que os textos religiosos devem ter precedência sobre a vontade do povo se os dois entrarem em conflito, ou seja, o que deve prevalecer na lei? O texto religioso ou a vontade do povo se houver um conflito, né? Nos países de renda média, se constatou que a tendência maior é que, existindo conflito, o texto religioso ele deve ter maior força do que a vontade do povo. E aí nós vamos ver casos, tá? E mais uma vez, né, todos os dados da pesquisa, faz questão de ressaltar que quando se compara apenas os países de renda alta, os Estados Unidos sempre se sobressaem, onde a questão da religião ela é mais forte, né? Eu já fiz vídeos no passado até falando sobre isso, né, sobre a questão da religião ser tão forte nos Estados Unidos e, né, as consequências para o ateísmo. Tá? Mas vamos lá, então texto religioso Bíblia, né, no caso no Brasil, mas para vocês verem, países onde o cristianismo é predominante que foram alvo da pesquisa: Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Polônia, Espanha, Suécia, Reino Unido, Austrália, Filipinas, Coreia do Sul, Gana, Quênia, Nigéria, África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Tá? Tem alguns casos ali que não existe apenas uma religião, mas existem duas religiões que são muito fortes. Tá? E aí também tem as suas especificidades, mas não é o caso aqui a gente ver esses detalhes. Tá? Então vamos lá. Quanta influência os textos religiosos devem ter nas leis? Quanta influência os textos religiosos devem ter nas leis? Aqui também foi desdobrado em segunda. Não deve ter nenhuma influência, não deve ter muita influência, deve ter sim um pouco de influência e deve ter
grande influência. Tá? Então vamos lá. Nos países onde o cristianismo é hegemônico, a religião majoritária, os dados referentes ao Brasil foram os seguintes. A Bíblia não deve ter nenhuma influência nas leis. 21% da população marcaram esta opção. 11% disseram que não deve ter muita influência. 30%, 14% disseram que deve ter um pouco de influência. E 52% disseram que deve ter muita influência. Ou seja, no Brasil, mais da metade da população pensa que a Bíblia deve influenciar as leis que são elaboradas para regir a vida da sociedade. 52%. Mais uma vez, o Brasil está no topo da lista, ali entre os primeiros. Tá? Na referência aos países de maioria cristã, então tomando a Bíblia como o grande centro aqui da religião, o Brasil fica em terceiro lugar. Só perde para o Quênia, onde 68% da população acha que a Bíblia deve influenciar as leis, e para a Colômbia, onde 57% da população acha que a Bíblia deve influenciar as leis. Em terceiro lugar está o Brasil com 52%. É um nível extremamente elevado. Tá? E tem mais um dado aqui que eu queria colocar para vocês, ainda referente a essa pesquisa, que vejam só, tem dois dados na verdade. Também foi feito um desmembramento dessa questão, perguntando para cristãos e para pessoas que não têm religião definida. Então, no caso do Brasil, aqui, vamos ver aqui, no caso do Brasil, 58% dos cristãos acham que sim, que a Bíblia deve ter muita influência. E 34% das pessoas que não têm uma religião definida, a gente chamaria aqui de sem religião, vamos colocar assim entre aspas, acham que deve ter 34%. É bem elevado, tá? E a coisa não para por aí, porque quando a pergunta é direcionada com base na questão do posicionamento político, aqui foi colocado esquerda, centro e direita. No Brasil, 41% das pessoas que se definem politicamente de centro acham que a Bíblia deve ter bastante influência nas leis. 49% das pessoas que estão no espectro à esquerda também acham isso. 49%, quase metade. E 58% daquelas que estão no espectro político à direita acham que a Bíblia deve ter influência nas leis. Então, ou seja, são níveis extremamente elevados. Tá? E aí tem outros dados e tal, mas eu vou parar por aqui. Então, para mostrar para vocês o seguinte, o desafio. O desafio é enorme, tá? Vejam só, tá? Pensando aqui numa visão ampla, um panorama aqui histórico, a sociedade brasileira hoje, a sociedade brasileira que existe hoje, ela tem origem no processo de colonização portuguesa, que começa lá no século XVI. Este processo de colonização, ele tinha entre seus objetivos a ideia de expansão da fé católica e a formação de uma sociedade colonial cristã católica. Então sempre esta relação entre religião e política esteve muito próxima e muito estreita desde o período colonial. Isso não se rompe quando o Brasil se torna independente, no começo do século XIX. Se mantém ainda aquela ideia de pensar a sociedade brasileira como uma sociedade cristã, católica.
A Constituição de 1824 colocava isso, ou seja, ela só reconhecia o catolicismo como religião oficial e colocava as outras possibilidades de crença religiosa num segundo plano, né? Então tinha essa questão bastante importante e, né, há toda uma elite intelectual que trabalhou em cima disso no sentido de reforçar esse entendimento de que ser brasileiro e ser brasileira era ser ao mesmo tempo cristão, né, e cristão. Então essas coisas estavam unidas, né? Mas aí a sociedade brasileira passa por mudanças muito importantes ao longo do século XX e mais para o final do século XX, já entrando agora no século XXI, essa nossa época, nós vemos aí uma maior dinâmica, né, dentro desse universo religioso na sociedade brasileira. Tem gente que fala em um pluralismo religioso. Para mim não existe pluralismo religioso. Para mim o que está acontecendo na sociedade brasileira é uma maior diversidade dentro da matriz cristã, onde antes só predominava o catolicismo, hoje nós temos outras vertentes cristãs em ascensão. Então está havendo uma diversidade dentro do interior do cristianismo na sociedade brasileira, de opções. Mas o cristianismo como religião ela ainda continua hegemônico em nosso país. Infelizmente, já falei isso em outras ocasiões, os dados do censo de IBGE sobre religião ainda não foram divulgados, então a gente não tem um retrato mais atualizado. Mas o cristianismo continua aí com níveis elevadíssimos, né? E apesar de todas as mudanças, o que essa pesquisa, né, do Pew Research mostra é que na sociedade brasileira a religião ela ainda é vista como muito importante, tá? Para se pensar uma liderança política, né? O nosso líder tem que ter a nossa religião, tem que defender a nossa religião, e ela é muito importante para pensar a questão da influência da religião nas leis, tá? Então o pessoal estava comentando aí, debatendo recentemente, né, a decisão do STF sobre símbolos religiosos, e religiosos aqui cristãos, nas repartições públicas, né, nos espaços públicos, nos prédios públicos. E agora os dados dessa pesquisa, elas nos mostram como essa decisão ela é uma decisão que se dá num contexto que favorece com que esse tipo de atitude seja tomada por parte do STF em favor do cristianismo. Tá? Então, ou seja, a laicidade no Brasil, e aí a gente tem que pensar a laicidade não apenas como um assunto de Estado, a ideia do Estado laico, mas nós deveríamos aqui pensar a ideia de uma sociedade laica. Então, isso estava lá entre os republicanos do final do século XIX, quando vem a questão da república e a implementação do Estado laico. Mas esse Estado laico, né, formal, ele não conseguiu fazer com que a sociedade, ele não criou mecanismos para a construção de uma sociedade laica. A sociedade continuou predominantemente religiosa. E isso voltou ao longo do século XX com muita força, a religião como questão política. E agora, nesse início do século XXI, isso se faz muito forte com a questão aí desses grupos religiosos evangélicos, né? Mas também católicos, né? Tem muito segmento católico aí fazendo essa influência. Então a questão da laicidade ela é um grande desafio na nossa sociedade, né? Enquanto uma realidade a se fazer presente, por enquanto ela ainda é um projeto, ela não é uma realidade. E é a partir desse contexto que nós vemos as pessoas ateias, agnósticas e sem religião vivendo, interagindo e
tendo que lidar com isso. Então, assim, é desafiador, né? Sem falar que muitas vezes pessoas ateias, agnósticas e sem religião acabam tomando posições que vão, né, ao encontro, né, dessas visões mais religiosas. Então nós temos também isso, apesar que nem todo religioso, aqui a pesquisa demonstrou, né, nem todo mundo que é religioso concorda com essas questões, mas enfim, ainda é muito forte. E aí, o que vocês acharam desses resultados? Deixe aí nos comentários suas opiniões e nos vemos em breve. Até mais, um abraço.